E a gente aí vê rapidinho aquele nosso velho inimigo voltando. O Walder Frey está de volta, puto porque tomaram o castelo de Corre Hill. O Brian Tully voltou e tomou o castelo. E ele quer retomar o castelo a todo custo para meio que pararem com as zoações à casa Frey. Ele então traz novamente aí um personagem que estava sumido também, que é o Edmund Tully, o filho do Rost Tully, o irmão da Catelyn, que foi preso no Casamento Vermelho. E ele vai mandar o Edmund para Corre Hill para tentar ameaçar o Brian Tully conseguir recuperar o castelo. Tem umas coisas bem legais aí para acontecer com o Edmund. Eu não vou falar também porque pode ser muito spoiler. Pode ser não, é spoiler. E agora vamos falar da Arya. A Arya realmente me surpreendeu nesse episódio. Apesar de eu achar que ela ia passar mais tempo no seu treinamento, ela me surpreendeu. Eu achei que ela ia cumprir o plano para continuar no treinamento dela. Mas ela meio que se relembrou de que é um Stark e tal. E agora eu entendo porque aquelas cenas do teatro eram tão longas. Foi tudo para que a Arya relembrasse de toda aquela emoção que estava escondida dentro dela. E eu acho que ela vê como a história estava sendo contada, deve ter dado muita raiva para ela. Porque pela história que estão contando, o Ned é o vilão e um bobo. A Sansa também foi tratada de uma forma bem humilhante. E era como se o Joffrey e a Cersei fossem os protagonistas da história. Então acho que tudo isso foi trazendo para ela lembranças. E nesse episódio a gente vê ela falando da Cersei, que é a personagem que ela tem mais raiva, né? Tem umas coisas aí que envolvem um desfecho para Cersei. Eu acho que a Arya deve voltar para o Westeros. A minha opinião sobre o que vai acontecer com a Arya é que provavelmente aquela menina lá que descobriu tudo sobre ela vai persegui-la na cidade. Há uma cena no trailer que a gente vê uma menina pulando de um parapeito, que eu já tinha falado que eu achava que era em Bravos. Eu tenho certeza que aquela menina que pula é essa menina que está perseguindo a Arya. E a Arya tá fugindo dela à frente. Então provavelmente elas vão se enfrentar. E eu acho que a Arya mata ela, principalmente porque agora a Arya está com a agulha. Eu acho que a Arya vai matar essa menina e deve seguir para o oeste. Só que eu acho que o Jaqen H'ghar não vai deixar isso barato, ele deve partir atrás dela. Resta saber como vai terminar essa história da Arya. A minha opinião é que a história da Arya não vai terminar bem, no fim das contas. Ela talvez volte para o Westeros. Eu quero muito que ela encontre o Jon e a Sansa, principalmente a Sansa. Eu gostaria que ela cumprisse algum dos nomes da lista dela. Eu gostaria que ela reencontrasse a Cersei, por exemplo. Mas eu acho que a história dela não termina bem, porque normalmente esses arcos de vingança não terminam bem. Mas por enquanto eu acho que a gente vai ver nessa temporada que a gente vai ver mais uma perseguição da Arya, ela matando a menina lá e fugindo de volta para o Westeros. E agora vamos falar do Bran. O Bran que teve uma das cenas mais polêmicas aí no último episódio, né? Mais chocantes e mais tristes. Nesse episódio, qual é a minha opinião sobre Bran? Eu gostei muito da volta do Benjen Stark, eu achei legal. Só que eu, pessoalmente, achei mal construído. Porque se vocês verem, toda a cena de Bran foi muito rápida e meio sem construção as coisas. Primeiro, Bran teve as visões de Bran, que eu já falei em outro vídeo, então não vou falar aqui. Se vocês não viram, vai estar aí na descrição o link para o vídeo onde eu falo das visões do Bran. Então depois das suas visões, o Bran já volta meio que no estado elevado, né? Como se tivesse conhecimento de tudo. Mas eu achei muito chato ele não lembrar do Verão, ele não lembrar do Hodor. Simplesmente não foi tratado isso, o relacionamento de Bran com a perda desses dois grandes personagens da vida dele. Ele perdeu o lobo gigante dele, ele perdeu o melhor amigo dele, e isso não foi tratado de forma nenhuma. Mas Game of Thrones tem muito disso, de não tratar desses pequenos detalhes com mais atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jon Snow tinha um grande amor por Arya, e a gente não viu em nenhum momento ele se lamentando pelo que aconteceu com Arya, porque oficialmente Arya morreu, ou sumiu. E ele nunca em nenhum momento demonstrou a perca ou curiosidade de saber como a irmã está. Apesar de a gente saber que ele está agora com a Patrulha da Noite, mas eu acho que ele nunca não iria esquecer a Arya, né? Pelo menos uma cenazinha dele chorando e lembrando da agulha poderia ter rolado. Aí novamente, nesse episódio de Bran, eles não tratam esse lado afetivo dos personagens. Simplesmente esqueceram do Verão e esqueceram do Hodor e tudo o que aconteceu no episódio passado. Eu também não gostei muito de como fizeram a aparição do Benjen. Apesar de eu gostar da aparição do Benjen, mas eu achei meio que mal feito o resgate. Porque estava vindo aquele monte de Whites, aquele monte de mortos-vivos,
E de repente o Benji chega, começa a matar todo mundo um a um. Ele mata e depois consegue fugir. Eu acho que deveria simplesmente ter chegado, pega os dois e fugido. Tinha sido mais coerente com o que estava acontecendo ali. E depois ele se revela e diz que está vivo, porque os Filhos da Floresta usaram a mesma magia para criar os White Walkers, usaram nele, só que de uma forma mais controlada, e trouxeram ele de volta à vida e impediram que ele virasse um White. Eu achei isso um pouco forçado, porque o Benji, ele some no terceiro episódio da primeira temporada. Então, o cavalo dele retorna lá no sexto e sétimo episódio da primeira temporada. Então, daí em diante, ele talvez já tivesse tido o ataque dos White Walkers, né? Alguma coisa já tinha acontecido com ele. Mesmo que levamos em consideração que ele não tenha sido ferido naquela hora. Mas passaram-se aí pelo menos 3 anos. Então nesses 3 anos, onde é que ele estava esse tempo todo? Ele estava dormindo, ele estava em coma, o que aconteceu com ele? E ele simplesmente volta agora e tipo... O que ele estava fazendo? O que aconteceu? Quem estava cuidando dele? Ele sabia do Corvo, sabia dos Filhos da Floresta, sabia que Bran estava com ele. Onde ele estava? Não foi muito abordado isso, eu não gostei da construção. Mas eu gostei da volta do personagem, foi legal ter visto o Benji. Era uma coisa que eu tinha previsto. Quando eu vi, já falei aqui várias vezes, tem um trailer onde eu falei que eu achava que aquele personagem era o Benjen Stark que estava salvando a Mira. E foi confirmado ele mesmo, nessa imagem que vocês estão vendo aí. É justamente a cena que eu falo no trailer. Mas eu pensei que a cena fosse ser feita com mais emoção. Mas isso é uma culpa da produção, eu acho, de Game of Thrones. Não é uma culpa meio que do roteiro. Eles querem criar artifícios de drama, de suspense, onde não existe. Por exemplo, como eu já falei aqui da cena da Brienne, logo no primeiro episódio, onde a Brienne sofre para ganhar de 4 soldados Bolton, quando na verdade a Brienne teria derrotado aqueles caras com a mão amarrada nas costas. Então é só para criar um suspense desnecessário. Do mesmo jeito que agora o Benji podia simplesmente ter chegado, pega o Bran e a Mira e fugido. Mas o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Benji